agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todas. Queria compartilhar um versículo que se encontra no Salmo 56, Salmo de Davi, quando os filisteus prendem Davi, em Gade, 56 e verso 3 e 4, diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei que me poderá fazer-me um simples mortal. Esse texto, assim, como eu falei no início, é de Davi cantando, salmodiando ao Senhor e falando de alguns aspectos que eu quero nessa manhã compartilhar com você. Primeiro, é quando esse cântico de Davi, ele foi feito quando os filisteus prenderam Davi lá em Gade, assim. E nesse momento em que esse acontecimento fez parte da história de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi teve medo. A gente já ministrou, já falou a respeito do medo, assim. Davi, quando tem medo dos filisteus, assim, por eles prender Davi, desejar matar Davi, ele teve um sentimento de medo, um sentimento de que aqueles filisteus poderia causar a ele dano, morte, efetuar os planos que eles estavam arquitetando contra Davi, que era matá-lo. E Davi, quando ele se encontra essa situação, ele diz como ele está e ele vai dizer o que ele vai fazer. Ele diz: mas quando eu estiver com medo, ele mostra o sentimento que ele estava naquele momento. Como ele estava se encontrando naquele momento. Eu não sei, qual é o momento agora que você se encontra. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora. Qual é a palavra que você está usando. Não, pastor, eu não uso medo, assim, porque a Bíblia diz e me ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Realmente, se eu e você tem Jesus Cristo, ele tira de nós todo medo, porque não tem o que temer. Mas existem momentos que nós estamos fragilizados com esse outro medo, não medo de não conhecimento daquele que pode te salvar, daquele que pode te tirar dessa situação, mas um medo mortal, um medo humano, um sentimento de pavor, de insegurança por aquilo que está passando. A Bíblia diz que Davi, ele estava dizendo qual era o sentimento que ele se encontrava naquele momento. E eu não sei, de verdade, qual é o sentimento que está nesse momento na sua vida. Momento, sentimento, pastora, de plenitude, de felicidade. De algo, assim, de firmeza. Eu não sei qual é o sentimento, que você está. Sentimento, até de julgar, mas fulano, por que fulano está com medo? Assim, por que fulano está nessa situação? Sentimento de julgar a vida do outro sem entender. Davi, quando ele faz esse cântico, ele diz: mas quando eu estiver com medo, ele diz, isso é inerente do homem. O homem pode ou não sentir. Quem não sente é Deus. Mas o homem, sim. E a gente não pode deixar que esse medo nos paralise.
E quando a gente vai falar sobre medo, não sei você, mas a mim nesse momento veio, né, a lembrança da passagem de quando Deus anda sobre o mar e eles estão com medo, apavorados, pensando que é um fantasma. Eles estão com medo. E a Bíblia diz que mesmo com medo, Pedro teve uma atitude. Assim como Davi, mesmo com medo, ele teve uma atitude. O medo pode até sobrevir sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas esse medo não pode nos paralisar. Esse medo não pode nos levar a deixar de crer, de confiar em Deus. Davi, ele diz o sentimento que ele estava, porque os filisteus estavam tentando matar ele lá em Gade, né, assim, Gade. Mas Davi diz, mas quando esse sentimento, quando eu me encontrar com esse sentimento se apoderar em mim, eu não vou me paralisar. Sabe o que ele diz? Ele diz o que ele vai fazer, a posição que ele vai tomar. Ele diz, em Deus, tiver medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus em que eu confio. Veja, querido, que ele estava dizendo o que ele estava sentindo, mas ele estava dizendo agora o que ele ia fazer, a atitude que ele ia tomar. Ele disse, eu vou confiar, porque hoje a gente vê, né, assim, no meu tempo, existia um livro que foi best-seller, né, ou seja, vendido, estourado, né, na década de 80, né, assim, Cristãos Nervosos. Era um livro que abordava, né, sobre o medo, sobre a depressão, que levava muitos cristãos, levava muitos a cristãos a temer, a ficar com medo, né, assim, e não compreender aquela situação. E muitas vezes se julgando porque sentia aquele sentimento e às vezes dizia, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Porque eu estou com esse sentimento, né? Estou passando por esse sentimento. E levava, né, não com a plenitude de hoje, porque vai se estudando e vai se sabendo mais, né, sobre o assunto. Mas a gente vê aqui, querido, que Davi, quando ele diz, né, assim, eu não vou temer, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar em Deus, cuja palavra dele é perfeita. A palavra dele é perfeita. A palavra dele, cuja eu louvo, ou seja, Davi pôde dizer, né, assim, que a palavra de Deus era comprovadamente genuína. Porque ele experimentou essa palavra. Ele experimentou em confiar em Deus. E aí, quando nós confiamos nesse Deus, né? Ou seja, sentimento, primeiro, que pode abordar, pode sobrevir sobre qualquer ser humano da face da terra, né? Assim, o medo. Mas esse medo não pode paralisar, mas ele te levar a um lugar de confiar em quem pode te ajudar. Quando ele lembra, quando ele percebe que ele confia em Deus, que ele confia na sua palavra, sabe o que ele diz? Ele diz, não temerei, que poderá fazer-me um simples mortal. Sabe por quê? Ele sai daquele medo, porque ele lembra que ele pode confiar em um Deus cuja palavra é perfeita, cuja palavra tem poder, cuja palavra é verdadeira. E ele diz que aqueles que confiam nele serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme.
Eu acredito piamente, assim, acredito, né, plenamente, que quando o salmista disse, né, não se, como os montes de Sião, que não se abala, querido, podia ter tido terremoto em qualquer outro lugar, menos no Monte Sião. Hoje a gente vê montanhas, né? A gente viu um acidente, né, o ano passado, né, uma rocha linda, né, assim, e veio cair, ninguém nem esperava quantos mortos, né, assim, tava ali, né, pessoas morreram, né, como foi, né, triste aquela notícia, mas quem é que imaginava que isso poderia acontecer? Ninguém imaginava. Porque parecia uma rocha, né, imbatível, uma rocha que não podia cair, diferente da rocha que é Cristo, né? Mas estou falando a rocha da atmosfera, né, assim, do ambiente, né? E aí ela caiu. Mas quando o salmista disse, né, assim, ele pode ter visto terremoto em outros montes, porque existiam outros montes. Mas ele disse, os montes, ele permanece firme. Não tem nada que abale. Quando a gente sai da situação, do sentimento que a gente se encontra de medo, e a gente vai para o lugar de confiança, de crer, de confiar no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. Sabe o que acontece, querido? Nesse mesmo sentimento, nesta mesma ocasião, porque eu entendo que quando Davi estava falando isso, né, assim, não foi assim, eu falei hoje e daqui a uma semana, né, eu falei sobre confiar. Agora, mais uma semana, ou um mês, ou seja lá como for, eu pude responder isso. Não, ele estava naquele medo, mas naquele sentimento de medo, ele olhou e viu que ele tem um Deus que ele podia confiar, que a sua palavra é comprovada, né, fiel. E aí ele diz, cujo Deus eu posso confiar. Eu não posso confiar no homem. Eu não posso confiar nas situações. Eu não posso confiar no tempo. Mas eu posso confiar no Deus. Quando a gente sai desse sentimento de medo e olha para aquele que a gente pode confiar. Sabe o que acontece, querido? Do sentimento de medo leva para o sentimento de confiança, na certeza, né, de quem pode fazer. Ele estava com medo, ele estava nesse aqui, ó, estava aqui, sentimento de medo. Ele chegou no centro, né, ou seja, na confiança em Deus, que ele confiou em Deus, que quando ele confia em Deus, que é o centro de todas as coisas da nossa vida, sabe o que acontece? Ele consegue ir para o terceiro ponto, ele consegue dizer, o que me pode fazer um homem? Simples mortal. Qual é o poder que ele tem? O que ele pode me fazer? O que essa atitude, né, ou esse tempo, ou alguém pode me fazer? Se eu confio em Deus, eu não posso temer. Temer o que o homem pode fazer, porque a minha confiança está em Deus, um Deus que defende, um Deus que socorre, um Deus que promove, um Deus que traz a sua provisão, um Deus que traz, sabe, a salvação para aqueles que confiam. Aqueles que confiam e não se deixa se abalar. Se abalar. Mas ele permanece firme. Sabe o que ele quis dizer? Que pode me fazer esse homem? Porque a confiança dele estava em Deus. Ele disse, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Porque eu estou confiando nesse Deus. Ele vai fazer alguma coisa por mim. Então, mesmo vendo... e a gente vê muito isso também quando o gigante filisteu, né, assim, fazendo o desafio habitual de todos os dias. Davi olha para ele e ele diz, tu vês contra mim com lanças e escudo, mas eu
vou a ti em nome do Senhor, cuja minha confiança, cuja a minha habilidade foi dada por Ele. Eu não preciso temer a tua espada, eu não preciso temer o teu escudo, eu não preciso temer a sua afronta, eu não preciso temer a tua estatura, eu não preciso temer, porque você é um simples homem mortal. Eu não preciso temer a sua fala, o que você está dizendo a meu respeito. Não precisa temer. Não sei qual o sentimento que você está hoje. O que você ouviu de um simples mortal. Deus me traz aqui para dizer assim: ei, sai desse caminho de medo e entra no caminho da confiança em Deus. Por isso que Davi, ele diz, em Deus, ou seja, ele direciona a quem ele deve confiar. Ele não diz, cuja confiança está no rei fulano de tal. Ele diz, ele afirma a direção de onde está a sua confiança. Ele diz, em Deus, cuja palavra, né, assim, é provada. Cuja palavra é genuína, sabe, é em Deus. E quando você sair desse lugar de medo, entrar no caminho de confiar no Deus que cuida de você, que faz por você, aí você vai conseguir dizer, que pode fazer isso? Que dano isso pode causar na minha vida se eu tenho um Deus que guerreia por mim? Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que eu posso confiar. Eu não posso confiar é no homem. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando homem-sexo. Eu já expliquei para você. Homem, ser humano, né? O homem físico, né? Assim, o que ele pode fazer para mim? O que é que ele pode fazer por mim? Para mim, por mim. A minha confiança tem que estar no Senhor. Quantas vezes nós estamos com medo? Com medo. Eu sei que essa palavra tem endereço certo, querido. Muitas vezes a gente tem medo. Muitas vezes a gente nem entrou no caminho da confiança. Mas a gente está dizendo assim, que será que fulano pode fazer comigo? Em que ele está arquitetando? Que ele está planejando? Ele está, né, muito silêncio. Ela está muito silêncio. Né, assim, está muito calmo. Né? O que ele está planejando contra mim? Sabe que quando você confia em Deus, nem passa isso na tua cabeça. Porque Davi disse assim, o que pode fazer ele? Pode fazer nada contra mim. Não pode fazer nada contra mim. Não pode se levantar contra mim. Porque o Deus que eu confio, Ele trabalha por mim. Ele me enxerga. Ele me vê. Ele vê o que estão tramando contra mim. Ele desfaz. Mas quando a nossa confiança está no Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor, a gente consegue identificar. Veja que Davi, ele diz, quando eu tive medo, ele identificou o sentimento que ele tinha, que ele estava com medo. Mas ele chegou e disse, mas em Deus, quando isso me acontecer, né, em Deus eu confio. Eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar em Deus. E aí, quando ele confia em Deus, aí ele diz, o que pode fazer um homem? Mas quando você está aí com medo e dizendo, pulando o centro de confiar em Deus, e aí você está indo, o que pode me fazer fulano de tal, hein? Que será que ele está planejando? Você continua no caminho do medo, no sentimento de medo. Porque quando você confia em Deus, Ele te leva a dizer, não pode fazer nada contra mim. Não pode prevalecer contra mim. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E por eu confiar em Deus, Ele vai defender a minha causa. Ele vai ouvir a minha oração. Mas não adianta você chegar e dizer, Senhor, eu estou com medo. Que será que fulano pode fazer? Querer adivinhar,
querer, né, imaginar, querer saber para você se defender, para você fazer. Quem confia em Deus nem pensa nisso. Eita, Senhor, me mostra aí o que é que fulano está planejando contra a minha vida, para eu me preparar para o contra-ataque dele. Não, querido. Davi disse, cujo em Deus eu confio. E aí, por eu confiar em Deus, o que é que pode fazer esse homem? Não sei nem o que ele está planejando, mas ele não pode me fazer nada, porque eu confio em Deus. Você está compreendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? O que Deus está te levando a você compreender? O que Deus está levando a você ter esse sentimento nesta manhã? De dizer, saia desse lugar de medo, confia em mim, confia. Confia no Senhor. Deus está dizendo, confia em mim, que quando você confia no Senhor, confia nele, ele te leva a uma convicção que alguém diz assim, tu não estás com medo não de fulano ou de cicrano. Tu não estás com medo o que pode acontecer, não. Não tô com medo. Sabe por quê? Porque minha confiança está em Deus. O que ele pode fazer? O que ela pode fazer? Nada. Pode não, querido. Quando você confia, você pode ter a convicção. É tão lindo, né? Assim, que do sentimento de medo, que é insegurança, né? Assim, leva a uma certeza. Vê agora o sentimento dele por ele confiar em Deus. Ele diz, o que é que pode fazer? Tipo, olha aqui, ó, confiante. Né, assim, certeza. Aquele sentimento agora eu não estava mais com medo, não estou nem aí. Não me interessa o que ele pode fazer, porque eu confio em Deus e Deus me levou a um lugar de segurança, de firmeza, que eu posso dizer que eu não tenho mais medo. Quando ele diz o que pode me fazer o homem, aquele sentimento de medo saiu dele. Ele não estava mais com medo. Essa é a resposta de quem confia em Deus. Sai o sentimento de medo de você. Ele diz o que pode fazer o homem. Olha como ele está agora, Davi. Mas no início ele diz, quando eu tiver com medo. Ele estava com medo. Ele disse, eu vou confiar em Deus. Quando ele confia em Deus, Deus leva ele a agora se livrar daquele sentimento. E agora sabe qual é o sentimento que ele está? Confiança. Ele diz assim, o que é que pode fazer? Tô nem aí. Não tô mais com medo deles. Não tenho esse sentimento querendo dominar minha mente, o meu coração. Não. Quero nem saber. Quem se perturbe é ele, que maquine é ele, que passe o tempo, as horas, tentando maquinar o que pode me fazer, porque não vai me atingir, porque eu confio no Senhor. Que Deus muito abençoe, que você tenha um dia de excelência, que você seja um agente abençoador, que você transmita essa palavra, né, assim. Talvez você esteja dizendo aí, mas eu não estou, pastora, com medo, não estou com medo. Ok, mas talvez, né, assim, alguém está nesse momento com esse sentimento de medo e precisa ouvir e entender que você precisa confiar no Senhor. E quando você confiar no Senhor, Ele vai te levar a você ter a plena certeza que Ele cuida de você. E aí esse sentimento já não vai mais dominar você. Já não vai mais dominar o teu ser. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.